Ontem nós mostramos aqui no NATV as histórias de dois vendedores de espetinhos que se profissionalizaram e montaram uma microempresa e se deram muito bem. Isso, estão ganhando um bom dinheiro. E para incentivar novos empreendedores, a gente vai te ensinar como investir na venda de espetinho com planejamento e orientação dos consultores do Sebrae. O repórter Bruno Fontes está com eles e ele vai dizer para a gente, né? Qual que é o primeiro passo, Bruno? A gente escolhe o local, a gente compra equipamento, compra produto. Qual a dica que você dá para a gente de início? Boa tarde. Oi, Cassione, boa tarde, Márcia, todas as pessoas que estão em casa agora. É legal, né? Quando a gente conta uma história assim de uma pessoa que começa mesmo e a microempresa cresce mesmo, ele consegue então ganhar dinheiro com isso. O primeiro passo, é claro, é saber onde esse espetinho vai ser vendido, porque vai ter uma influência, então, se pode ser um carrinho móvel ou então se vai ser um ponto fixo. Qual a prefeitura, se ele vai trabalhar aqui no Recife, em Paulista, em Olinda. Mas quem vai explicar tudo para a gente são esses dois profissionais que estão aqui com a gente. O Vitor Abreu, é analista de orientação empresarial do Sebrae, está aqui comigo. E também Paulo Guimarães, que é o consultor nessa área de segurança alimentar. Primeiro eu vou querer saber de Vitor. São muitos pontos, né? Eu vi que vocês ficam atendendo o tempo todo aqui, mas a pessoa que quer essa orientação sobre o espetinho, venda de espetinho, primeiro ele vai comprar esse equipamento ou vai então estudar esse local onde ele vai vender esse produto? Boa tarde. Olha, Bruno, boa tarde. É muito importante, antes de mais nada, que o empresário ele se veja operando aquela atividade, já que é uma atividade que exige muito esforço físico, muito esforço braçal. Então, após essa reflexão, é importante que ele visualize um ponto e para esse tipo de negócio tem que ser um ponto de muito movimento, principalmente para esse tipo de alimento, muitas vezes um movimento noturno, e que também ele pense no equipamento e no planejamento dele financeiro de quanto ele vai investir naquele negócio. Então, algumas estimativas apontam em um investimento a partir de R$2.000, podendo chegar até em R$10.000. E assim, por exemplo, se ele quer se profissionalizar com isso, nesse ramo, ele tem que comprar bons equipamentos, porque senão não vai durar, né? A gente sabe que é móvel, a pessoa às vezes vai para uma praia, um grande evento, ele tem que ter essa consciência. Isso. E aí, Bruno, o que a gente percebe hoje em dia, muitas vezes o empresário, ele priorizando a redução do custo dele, visando maior lucro. E nessa redução de custo, ele às vezes economiza no equipamento, economiza no material que ele está trabalhando, na matéria-prima, e pode comprometer, geralmente compromete, na verdade, a qualidade do produto. Então percebemos vários empresários atuando muitas vezes próximos uns aos outros e todos com as mesmas características de produto, sem que tenham um diferencial e sem que tenham uma qualidade realmente que chame a atenção do cliente. Ele consegue, esse ramo já é bem explorado, mas ele consegue, buscando essa orientação de vocês, tem um diferencial nessa venda? Isso, e o diferencial, Bruno, na verdade, o poder de criação do empreendedor ele é muito vasto, desde que ele busque isso. Então, ele pode fazer uma combinação diferente. No caso do espetinho, ele pode trabalhar com molhos diferenciados que os outros não ofereçam. Então, é um universo bem impossível de ser explorado, mas que ele tem que parar e refletir sobre isso. Vitor, fico aqui, deixa eu voltar agora para Paulo Guimarães, que eu queria que você explicasse. Sua área forte mesmo é segurança alimentar. Primeiro, a gente fala sempre da licença e da vigilância sanitária. E também, para ele conseguir isso, ele tem que ser um microempreendedor individual. A primeira coisa que ele vai fazer, quando ele já começa a escolher, eu tenho um carrinho, o que é que ele vai fazer? Boa tarde. Então, boa tarde. O que as pessoas às vezes confundem é a licença sanitária, né, com o alvará de funcionamento. Então, a licença de funcionamento é dada pela vigilância sanitária e o alvará pela prefeitura. Ele, com o alvará já entregue, ele vai dar entrada na vigilância sanitária para poder tirar a licença de funcionamento. Então, a vigilância sanitária depois vai até o local para ver como é que estão as instalações dele, para poder dar essa licença. E antes, Paulo, ele tem que ter, então, ele ser um microempreendedor individual, ele vai conseguir, então, aquele CNPJ para conseguir essas licenças? Ele pode ser um MEI, né? MEI, que é o microempreendedor individual, e aí ele se formaliza, recebe o CNPJ e aí ele vai dar entrada para tirar a licença da vigilância. Paulo, como é que ele vai conseguir vender, então, um alimento com segurança, um alimento saudável? Isso. Então, olha, Bruno, tudo começa na compra da matéria-prima. Então, ele tem que comprar uma matéria-prima de uma empresa, né, idônea que tenha o CIF ou o CIA, né? O CIF é dado pelo Ministério da Agricultura. E o selo de inspeção federal. O selo de inspeção federal. E o CIA, que é dado pelo Estado, que é a Adagro, que faz esse trabalho. Então, o alimento, ele é um alimento perecível, né? Que é carne, frango. Então, ele vai ter que estar exposto num local refrigerado, dentro do expositor refrigerado, tem que estar embalado e ele vai transportar esse alimento refrigerado numa caixa de isopor até o ponto onde ele vai processar esse alimento. Então, tem que ter todo esse cuidado. O alimento tem que estar, obviamente, embalado, né?
e identificado com o selo, né? E depois, então, no local de preparo, ele vai trabalhar toda essa parte de manuseio. Então, ele tem que estar devidamente uniformizado, ele vai ter que ter touca, né? Vai ter que colocar o uniforme, certo? Então, assim, e todo esse trabalho que é feito, a gente tem um curso aqui no Sebrae, que as pessoas interessadas podem ligar para o 0800 570 0800 e aí se informar dos dias do curso. É um curso de segurança alimentar que vai ser oferecido agora do dia 10 ao dia 14 de novembro, das 6 da noite às 10 aqui no Sebrae. Esse telefone que Paulo passou, a pessoa faz a inscrição, vai ter que pagar uma taxa e ele vai, claro, receber todas essas orientações. Agora, você que está em casa também pode ver essa reportagem para saber, então, como conseguir a licença e o alvará de funcionamento da Prefeitura. Vamos ver. Os documentos necessários são requerimento de licença a ser preenchido na Vigilância Sanitária, CNPJ, cópia do alvará de localização emitido pela Prefeitura, atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros, atestado de saúde dos funcionários. Também precisa pagar uma taxa na Vigilância Sanitária que custa a partir de R$ 400, dependendo do local e do tamanho do estabelecimento. O tempo para conseguir a licença depende do cumprimento das exigências feitas pelos fiscais. O endereço da Vigilância Sanitária é Rua Major Codeceira, número 194, bairro de Santo Amaro. O telefone para atendimento é o 3355-2045. Olha, isso vale para o Recife. A gente também tem que explicar o seguinte, que no momento a Prefeitura do Recife ela não está concedendo essa autorização para a pessoa, então, vender no carrinho, né? Ser móvel, um vendedor ambulante. Então, tem que procurar, claro, cada prefeitura, quando a pessoa escolher esse local, porque a Prefeitura do Recife, no momento, ela vai fazer um estudo para depois padronizar e escolher um local para esses comerciantes, esses ambulantes, venderem, então, o espetinho. Então, se ela quiser no carrinho vender no Recife, não vai conseguir nesse momento. Ela vai ter que primeiro procurar exatamente a prefeitura e as normas de cada prefeitura. Voltamos ao estúdio. São dicas importantes para todo mundo aí ganhar dinheiro.